Vamos falar de um assunto sério, um assunto importante, claro, no clima do carnaval, nesse clima de alegria, nesse clima gostoso e descontraído, mas um assunto que merece muito a nossa atenção. Você sabe o que é síndrome metabólica? Você conhece alguém que já tenha sido diagnosticado com síndrome metabólica? Apesar de não ser uma doença, é algo muito sério e muito importante. Quem está aqui hoje para contar tudo sobre isso e, claro, tirar todas as suas dúvidas, mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, ele que é clínico geral e nutrólogo. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Obrigado, boa tarde. Carol. Você tem samba no pé, Dr. Roberto? Olha, eu sambo como um francês. Será? Ah, isso aí, é só no gingado. Mas, doutor tem Roberto, irmãos. os seus irmãos sambam? Não sambam, mas tocam. Tocam? Aliás, um beijo para eles que estão fazendo hoje, provavelmente, o carnaval lá no sul de Minas. Que dele. Lá em Caxambu? Lá em Campanha, próximo de Caxambu. Grupo Caroço de Banana, prestiginho, porque eles são bons. Eles fazem shows? Fazem. Caroço de Banana. Eu falei que um dia precisamos gravar aí, doutor Roberto, também quando entra no clima com a família, para trazermos aqui pro programa. Mas você curte carnaval? Curto, bastante. Momento gostoso, né? Gosto. Samba, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ou verdade. reunindo a cabeça ou doente do pé. É isso, doutor Roberto sabe tudo. Mas olha, vamos dar uma pausa aqui no nosso clima de carnaval e falar de um assunto sério e que conversamos muito antes e foi uma sugestão tanto nossa da produção quanto do doutor Roberto. Por quê? Falar de síndrome metabólica, eu acho que é falar hoje de um dos maiores problemas que a nossa sociedade enfrenta, sem dúvida, né, com a obesidade. Eu acredito que hoje é uma epidemia. Né? A síndrome metabólica, ela deve hoje abranger aí uma boa parcela da população mundial, Meu Deus. levando a vários riscos. E esse nome, síndrome metabólica, a medicina usa o termo síndrome toda vez que é um conjunto de sintomas e fatores que levam ao problema. Isso a gente chama de síndrome. Entendi. Né? Síndrome do ovário policístico. São mulheres que têm o ovário com muitos cistos e pode ter aumento da gordura na barriga, crescimento de pelo, vários fatores, aumento da elosidade da pele, então se chama síndrome. E a síndrome metabólica é o nome que a medicina deu a um conjunto de consequências desencadeadas principalmente pelo aumento da adiposidade, do tecido adiposo que se acumula dentro da barriga, levando a consequências que a gente já vai mostrar numa tabelinha e aumentando muito o risco de diabetes do tipo 2 e doenças cardiovasculares. Nossa. Infarto, AVC, hipertensão arterial e gerando aí um risco na saúde. Então, quanto mais a gente conseguir frear a síndrome metabólica, eu diria que ela pode ser revertida com mudanças de comportamento. Né? Eu comparo muito a síndrome metabólica a um barquinho que está indo para aquele riacho que está tudo calmo, mas que lá na frente tem a cachoeira que vai jogar ele lá embaixo. E aí? Aí lá já era, não tem como sobreviver. Então Entendi. a gente tem que pegar esse barquinho e voltar para a margem segura. E é aí que a medicina vai interferir, a alimentação, e onde a gente vai falar um pouco aqui. Boa comparação, doutor. É modificável esse curso. Agora, quando a gente cita fatores, alguns fatores, quais seriam os principais? Porque eu já ouvi dizer que para a pessoa ser, enfim, indicada, orientada, caracterizada, diagnosticada com síndrome metabólica, ela tem que ter pelo menos 3 de alguns fatores. De algumas alterações desencadeadas pelo aumento da barriga. Tá. Então vamos lá, se quiser colocar aí o Vamos quadrozinho. colocar. Então a gente tem uma tabela, é aquele que tem a tabela, a figura. Isso aqui, muito bacana, Carol. Aqui deixa eu então mostrar. tem os fatores de risco. Dentro desses 5 fatores, as consequências do aumento da barriga, provavelmente, não aquele pneuzinho estético, Carol. Tá. É a gordura visceral, é aquela dentro da barriga. Tá. Para a medicina, o principal desencadeador, provavelmente, é o aumento desse tecido gorduroso dentro do corpo humano, principalmente na região do abdômen. Ela passa a produzir substâncias chamadas pró-inflamatórias que vão atrapalhar vários eixos a funcionar adequadamente. Depois vou mostrar um videozinho. Tudo começa com um quadro chamado resistência à insulina. A insulina é um hormônio que tem que jogar a glicose que nós comemos do alimento para ser queimado dentro das células. Principalmente as células que gastam muita energia, como o músculo, por exemplo. Então, se a gente não tem esse passo da insulina jogar com facilidade a glicose que nós comemos dos carboidratos, a gente acaba jogando essa glicose que está sem destino para virar reserva dentro do corpo humano. Vai e direto. Vira tecido adiposo. E é aí que vem o perigo. Então vamos lá, Carol. Dentro desses 5 fatores, quem já tem 3, tá, já pode ser considerado dentro da síndrome metabólica. Tá.
Tá? Primeiro, a circunferência da cintura. Para quem está em casa e quer medir, geralmente o paciente tem que estar de pé, sem a roupa, não murchar a barriga, faz sozinho para ninguém ver. Para ninguém ver, tá? aí na frente do espelho. Deixa ali, pega uma fita métrica dessas de costureiro, tá? Pega, começa aqui de trás, vai passando pela pele como referência à altura do umbigo. Umbigo, tá? tá. Vem com a fita métrica e mede. E vê quantos centímetros que a sua circunferência tem. Tá. Se ficar acima de 102 centímetros em homens, tá? Já é um padrão de síndrome metabólica. E se tiver acima de 88 centímetros em mulheres, também, tá? Em mulheres orientais, aqui uma dica. As mulheres orientais já desenvolvem a síndrome metabólica já acima de 80 centímetros. Por quê? É porque alguma predisposição genética, a medicina estuda os orientais que migram para o Ocidente, ingerem essa dieta super interessante do Ocidente, que é riquíssima em gordura saturada. Que é péssima, né? Péssima, né? Para não dizer o contrário, em refinados, em açúcares simples, e se tornam diabéticos com mais facilidade. Nossa, provavelmente uma inadaptação ainda genética, entendi. né? Mas eu nunca vi um oriental, uma mulher, vou colocar assim, mulher, acima do peso. Não lembro de ter visto. Eles não ganham no peso, mas ganham muito a circunferência abdominal. Olha que interessante, hein? Muito E os estudos que foram feitos para comparar isso foram feitos com orientais que migraram para o Brasil, que aqui acho que é a maior comunidade fora, né, acho que do Japão, em orientais, né? Entendi. Bom, vamos lá. Outro fator, aumento dos triglicerídeos. Tá? Ficou acima de 150... Ai, tem uma fitinha aqui, vem cá, Lizinha. Presta aqui. Tá aqui, eu vou deixar a fita métrica aqui, daqui a pouco a gente escolhe alguém, né, doutor? Tá legal. Vamos ver. Eu acho que eu vou adivinhar quem é, daqui a pouquinho. Então, chegando perguntinhas, continuem mandando que a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Triglicerídeos elevados. Depois, baixos níveis do bom colesterol, que é um colesterol protetor. Então, não adianta ter só o mau colesterol muito alto. Se tiver o bom muito baixo... Isso já é um padrão de síndrome metabólica, Nossa, tá? Não é... E o triglicerídeo, ele aumenta muito também pela ingesta de refinados, açúcares simples, carboidratos refinados, açúcares de modo geral, e a gordura também. Então, são os vilõezinhos. E o colesterol baixo, menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, tá? Já é um padrão. Pressão arterial elevada, o que significa isso? Elevada como? Se ficar acima ou já a máxima, que a gente chama de sistólica, de 13 para mais, já é um padrão de síndrome metabólica. Olha. Ou a diastólica, ou a mínima, acima ou igual a 8,5, já é para ficar em alerta. E isso é muito comum. É muito comum, muito. Se a gente parar 100 pessoas na rua e fazer toda essa avaliação, te garanto que uma parcela já está dentro dessa síndrome. E o nível elevado da glicose no sangue, já acima de 100, Carol. Nossa. Então, minha glicose está 105, opa. Tá? Porque... A pessoa não é diabética, não, porém, não. Se tiver já acima de 100, já é um fator de risco. A medicina chama de pré-diabético, né? Ele já está caminhando para o buraco. Ele não é um diabético oficial, porque o diabetes oficialmente é quando a glicose em jejum está acima de 126. Aí consideramos já diabético. Mas qual é o grande objetivo disso tudo, Carol? Quando a gente aborda um paciente dentro de uma síndrome metabólica, dentro da medicina, a gente tem que desviar o curso do barco. A gente tem que interferir. A gente tem que medidas, onde depende do paciente, uma parte, e a outra são orientações médicas e, às vezes, uso de medicamentos que facilitem o controle de todas essas complicações. Se a pressão está ficando alta, pode ser medicado. Se o triglicerídeo está alto, pode ser medicado, com medicamentos que ajudam. E a glicose tem alguns medicamentos que começam a quebrar a resistência à insulina, como a metformina. Então, a gente pode entrar com condutas médicas, mas a maior atitude é do paciente, Carol, porque vai envolver alimentação correta e atividade física. Se não praticar atividade física? É um desastre. Porque, queira ou não, por que está havendo essa epidemia de síndrome metabólica? Nós estamos ficando sedentários, tá? E comendo muito errado. Alimentos com alta densidade energética, muito calórico, principalmente excessivo em gordura saturada e em carboidratos de alta carga índice glicêmico, açúcares refinados, doces, farinhas, tudo que arroz é branco em excesso. É uma delícia. É uma delícia, mas a gente porém... tem que
É maneirar, Concordo. eu não digo nunca comer, E mas cê comer sabe, muito pouco. Eu vou até fazer um parênteses, doutor Roberto, assim, quando a gente traz esses assuntos para o programa e tudo mais, né, quem trabalha aqui, os meninos todos estão envolvidos, aprendem muito, quem assiste o programa aprende muito, eu aprendo muito com vocês e eu comecei a observar muita coisa. E eu cheguei à conclusão que o buraco é bem embaixo, doutor Roberto, é bem embaixo. Por que eu estou dizendo isso? Agora, eu até falei no programa outro dia, e eu acho importante colocar isso, né? Eu acho que muitas mães, como eu também, estão passando por esse momento. Esse lance do filho para a escola, essa nova fase, a alimentação que é oferecida na escola e tudo mais. Então, eu tive a preocupação de conversar com a nutricionista da escola dele, e a gente consegue entender, porque muitas vezes esses profissionais como vocês, médicos, não conseguem fazer mudanças em alguns lugares porque há uma resistência das próprias mães que colocam os filhos. Então, por exemplo, vamos fazer uma mudança? Ah, não, melhor não, aí meu filho não vai comer, vai encher meu saco. Preferem dar a batatinha lá do saquinho, aquele biscoito recheado horroroso, aquele outro cheio de sódio, E aí, tudo isso por quê? Porque a nossa vida é tão corrida, conclusão que eu cheguei, tá, gente? Tá? Meu pensamento. Tão corrida que não dá tempo de você conversar com uma criança, de você tentar que ela experimente, de você ter paciência. Eu descobri que nós não temos tempo de ter paciência, doutor Roberto. Não sobrou tempo para ter paciência. Já pensaram nisso? O mundo tá online demais, né, cara? Então, tá muito rápido, ninguém tem tempo. Eu cheguei à conclusão que o buraco é tão embaixo porque envolve tudo isso. Então, assim, ter informação é o único jeito de conscientizar a população, conscientizar as mães, conscientizar as pessoas. Por quê? Porque não adianta nada a gente mudar a alimentação na escola se depois vai chegar em casa e o filho vai comer outra coisa. Entendi. Não vai mudar. Então, gente, fiquei assustadíssima, mas eu não vou desistir. Pertinente muito o que você está falando, Carol, porque a primeira coisa que faz dar certo a gente pegar uma pessoa em síndrome metabólica e conseguir reverter, a gente chama de mudança de estilo de vida. Esse é o primeiro degrau. Aliás, eu falei que existem medicamentos que ajudam a controlar, a não deixar a coisa explodir, mas a síndrome metabólica não é revertida sem a reversão da obesidade, da circunferência abdominal e da atividade física. Aliás, teve um estudo que comparou pessoas com síndrome metabólica fazendo apenas uso de medicamento para controlar um pouquinho a glicose, para controlar a pressão, para ver se a síndrome metabólica tivesse uma evolução mais favorável. E um grupo que só fez atividade física, Carol, e fez uma dieta adequada. O grupo que fez atividade física e a dieta adequada teve um resultado melhor do que aquele que só tomou o remedinho achando que está garantido. É, porque é muito mais fácil ir lá e tomar o remédio do que ir lá, colocar uma roupa, ir para academia, ir para o parque, fazer... É desafio, né, doutor Roberto? É mais forte o desafio. Tudo que é mais prático pegar o salgadinho de pacote, colocar no carrinho do supermercado, chegar e pôr na lancheira do filho. Agora, eu preparava o lanche dos meus filhos, a Malu sabe disso. Olha que bacana. Tá? Tinha um orgulho de pegar pão integral, colocar ali um queijo branco, colocava um filetinho de azeite, o alface, o tomate, fechava e falava, esse é o teu lanche. Né? Se sentiam OVNIs, porque o amigo levava... Né? Ah, pai, será que eu preciso levar? Eu falei, precisa. Daqui a 10 anos você vai ver o teu amiguinho gordinho e você saudável, dito e feito. Hoje eles já estão mais velhos e falam, pai, sabe aquele que eu falei? Te procuram, né, doutor Roberto? Te procuram agora para emagrecer. É mudanças de estilo de vida, Carol, Fechando até esse parêntese, esse assunto, o que eu propus? Porque não adianta a gente eu querer obrigar e mudar tudo de uma hora para outra. Imagina, eu não sou nem louca e não vou conseguir isso. Eu propus uma reunião com todas as mães, aquelas que se interessarem pelo assunto. Me comprometi em passar as informações que eu sei, do que eu aprendo aqui. A nutricionista achou a ideia muito bacana e estão conversando. Depois eu conto para vocês o resultado. Porque assim, quando há a proposta, poxa, quem sabe elas vão, nós unidas, tá bom. Vamos tentar? Mudança de atitude começa com o primeiro passo. Então, vamos ver. Eu tô com a minha consciência tranquila porque eu acho que eu fiz a coisa certa. Vamos propor, então, um papo. De repente, você pode fazer isso na escola do seu filho, você pode fazer isso na sua casa, conversando com o seu marido, conversando com a pessoa que cozinha a comida para você. Vamos sentar todo mundo? Será que não está na hora de mudar os hábitos? Deixando a criança também com aquela liberdade de ter o dia da besteirinha. Com certeza. O meu filho chegava louco para sexta-feira, que era o dia da besteirinha. Ai, mas sexta-feira é bom Leva demais. Sua besteirinha. Leva a besteirinha. Eu ainda brinquei, eu falei, gente, por que não um pão de queijo na sexta-feira? Tudo bem. Né? Um pãozinho de queijo O de vez em quando não compromete, Carol. Não o que a gente vê é a repetitividade do erro. O hábito errado, o dia a dia errado.
A exceção não compromete a regra, Perfeito. sem sombra de dúvida. Perfeito. Vamos mostrar um quadro de uma foto, ou uma imagem de aquele dos gordinhos? Vamos ver o que está acontecendo com a raça humana, Carol. Nossa. É isso, ó. Aqui a gente pode pensar que é o homem lá primitivo, porque ele comia pouco e gastava muita energia, porque tinha que sair à caça, né? A comida não era no disque qualquer coisa, não estava ali do ladinho na padaria, não. Ele tinha que sair à luta. Então o homem hoje ele está caminhando para uma obesidade central, a gente chama de obesidade visceral, né? É aqui que mora o perigo, Carol. Esse é o maior desencadeador da síndrome metabólica. Esse quadro leva resistência à insulina, que leva aqueles parâmetros com o tempo todos alterados. E tem um videozinho para a gente entender um pouquinho. Vamos para o nosso vídeo. Preocupante, né, quando a gente vê a imagem. Vamos ver esse primeiro vídeo. Vamos lá. Vamos para o nosso vídeo, então. Eu tentei, para dar uma resumida aí no que a gente está falando, o caminho que a glicose tem que ter, ó, aqui a gente comeu, tá? Comemos... Vai o alimento lá para o estômago, chega lá digerido e ele vai virar glicose. Tá. Essa glicose ela é uma fonte de energia, Carol. É combustível para queimar. Certo. Tá? Então ele tem que ser absorvido, obviamente, vai para o sangue, tá aqui as moléculazinhas de glicose, esse Gzinho é a glicose, ele vai ser absorvido, vai uma quantidade que não é exagerada, está sendo absorvido, vai para o sangue, tá aqui, começa a percorrer a corrente circulatória. Para onde ele vai? Ele pode ter 3 destinos, tá? E aqui, se puder parar a imagem um pouquinho. Segura. Tá aqui, ó. O correto é a distribuição dessa glicose para todas as células do corpo vão precisar de glicose, mas aqui a gente representa os que mais utilizam essa glicose. Tá. O fígado é um reservatório. Tá. A glicose, uma parte vai para o fígado para ficar para as horas onde a gente não tem a glicose no sangue. Entendi. Então eu preciso de uma reserva quando eu estou dormindo. Essa reserva é chamado de glicogênio. Tá? O glicogênio se acumula um pouquinho no fígado e também um pouco no músculo. Então o músculo é um grande gastador de glicose, tá? Porque é um dos que mais a gente utiliza. O cérebro é um grande consumidor de glicose. Olha que bacana. Por isso que sem glicose no cérebro a gente desmaia. O que é hipoglicemia? Plum, você desmaia. Entendi. Falta energia. E nesse caso, até uma pergunta. Quando a gente está usando essa energia do músculo e do cérebro mesmo, né, para estarmos aí acordados durante o dia e tal, nós já estamos queimando calorias. Isso entra nesse lance da queima calórica do dia. Sim. É tudo que seu corpo precisou de energia vai consumir glicose. Tá. Mesmo dormindo, a gente está consumindo, tá? E quando você está fazendo atividade física, mais ainda. Por isso que o sedentarismo é um vilão, porque você não gasta essa glicose. Entendi. Mas onde eu quero chegar ainda com a glicose? Vamos lá. E a glicose, ela é reservada quando não queimou, sobrou, não está queimando no músculo, não tem necessidade, sedentário. O fígado acumulou o glicogênio que não cabe muito, é um estoque limitado. No músculo o estoque de glicogênio também é limitado, não tem mais onde enfiar, vai para o tecido adiposo. Vai o pauzinho aqui, esse é o problema. Flanco, pra cá. O pneuzinho é o de menos, é lá dentro, é a gordura chamada visceral. Essa é perversa, porque é essa que produz substâncias que vão boicotar. Então vira reserva. Agora a glicose, agora roda o vídeo. A glicose ela não entra, ó, sem a ajuda de alguém. Esse alguém é um hormônio chamado insulina. Então vamos voltar para o início aqui. A glicose foi absorvida, agora já em maiores quantidades. O que vai acontecer? Existe um órgão chamado pâncreas, que vai produzir um hormônio chamado insulina, tá aqui o pâncreas. Ele vai produzir insulina que está aqui nesse izinho azul. Bonitinho. Tá? E essa insulina é ela quem vai conseguir jogar a glicose para dentro dos tecidos para serem queimados. Perfeito. Então vem aqui agora de novo o fígado, tem aqui o músculo, tem aqui a gordura, o tecido adiposo, aí a insulina, ó, acoplou. Ajudou. Agora vamos pegar no músculo aqui, ó. O que vai acontecer? Como é que faz para essa insulina jogar a glicose para dentro de uma célula, para ela ser queimada? Agora vai vir uma imagem que eu vou pedir para aqui, tá? Isso aqui, imagine uma célula do músculo, tá? A insulina, o que é receptor da insulina? É uma fechadura onde a insulina vai ter que vir e acoplar. Para encaixar esse receptor, uma vez com a insulina encaixando, ele vai fazer com que portinhas se abram para a glicose entrar. Perfeito. Vamos lá. Vamos seguir então, que a gente vai ver exatamente isso. A insulina acoplando, olha aqui, aí uma mensagem entra para dentro da célula e portinhas se abrem para que a glicose entre. Para aí um pouquinho. Segura. Tá? Ai, que bonitinho isso. O que é a resistência à insulina? Quando esse receptor não consegue, não deixa a insulina acoplar de maneira adequada. Entendi. Os fatores que levam a essa resistência à insulina, a medicina estuda como substâncias produzidas dentro do organismo e a gente vira e mexe e fala delas, Carol. Citocinas pró-inflamatórias. São substâncias com nomes os mais variados que vão interferir nesse acoplamento. Eles ficam ali atrapalhando a insulina acoplar. Se a insulina não acopla,
aonde tem que entrar a glicose para ser queimado, que é em células que gastam energia. O que eu faço com a glicose que eu não estou conseguindo jogar Ela aqui vai pra frente? caindo aqui e vai... Ela volta para o sangue e começa a ficar alta, por isso que começa a passar de 100, opa, tem alguma coisa errada. A insulina dosada no jejum também, às vezes já está alta, porque ela não está conseguindo acoplar, ela sobra no sangue. Nem em jejum. A insulina, gente, vai dosar lá, sua glicose está 90, você fica feliz, mas a insulina está alta, cuidado, já é resistência à insulina. Tá? Não tratou, não mudou, não modificou, lá na frente a glicose você vai dosar, já está 105, 106, aí você já está ficando um pré-diabético. Daí para frente, que quando não se tem o retorno disso tudo, você vira um diabético. Aí não tem mais como ser ex-diabético. Você tem que tratar ou ter toda a atitude de um diabético para o resto da vida. Continua rodando o vídeo. O que a glicose tem que fazer? Ó, ela tem que entrar para ser energia dentro da célula. É aqui que a gente queima. E como é que a gente queima, Carol? Fazendo atividade física. Por favor, é aqui. O mundo está sedentário. A gente vê hoje, no máximo, 20 a 30% das pessoas preocupadas com atividade física. Não estou falando virar atleta, estou dizendo não ser sedentário. O que é não ser sedentário? 150 minutos de atividade leve a moderada por semana. Tá? 50 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Legal. Já começou. Se conseguir fazer 1 hora por dia de uma atividade leve a moderada, fantástico. Já está bem legal. E o que a gente tem que fazer é interferir em todos esses processos antes de ser um diabético, um hipertenso, um cardíaco, morte por derrame cerebral, e aí já vem as consequências finais, né? Vamos colocar uma perguntinha então? Vamos lá, vamos colocar a perguntinha, que eu também tenho mais perguntinha, que o assunto é muito bom. Kátia, um beijo pra você, de Campinas, obrigada. Quais são então as consequências dessa síndrome metabólica? A pessoa aumenta o risco de absolutamente todas as doenças, é isso? Várias. Resumindo. Bom, os riscos: hipertensão arterial, a pressão vai ficar alta, diabetes do tipo 2, né? Hoje é quase que uma correlação de um diabético do tipo 2 ser um diabético do tipo 2 por aumento da gordura, da obesidade, principalmente central. Aumento de infarte, aumento de AVC, derrame cerebral, aumento de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, gerando risco de ter uma hepatite chamada gordurosa, que quando não revertida pode virar uma cirrose, um endurecimento do fígado. Então aí até demência, precoce. Até quadros vasculares cerebrais de demências, de doenças degenerativas cerebrais podem ter correlação também com síndrome metabólica. A ciência vem estudando essa correlação. Agora, doutor Roberto, eu te pergunto, vamos chegar pertinho dessa mesa, que só tem tranqueira, né? As famosas tranqueiras. Esse é pro dia da besteirinha, só pode uma vezinha ou outra. Uma vezinha ou outra. Muito vezinha ou outra. Se virar dia a dia. O que hoje está acontecendo? Viu, Evaí? Aqui o salame. Mostra para o Evaí o salame. Segura, querido. Não pode todo dia. A nossa dieta ocidental, mas eu acho que isso está explodindo no mundo, né? O excesso de glicose e o excesso de gordura, o triglicérides é a forma como o corpo estoca gordura. Ele pega uma molécula de glicose, 3 moléculas de glicose, uma de ácido graxo, perdão, ao contrário, 3 de ácido graxo, uma de glicose, e acaba virando a reserva dentro do tecido adiposo. Então, gordura e glicose. Glicose e carboidrato, lipídio, ácido graxo da gordura. Quais as gorduras são mais perversas? Aquelas que são chamadas de saturadas, presente nas carnes, na pele das aves, aqui eu trouxe exemplos, a gordura animal, em exagero, um pouquinho não mata ninguém, mas o exagero da gordura saturada, além de estimular também as citocinas pró-inflamatórias. Era isso que eu ia te perguntar. Porque tem gorduras mais saudáveis. Por exemplo, vocês viram ali que para entrar então a glicose, tem que ter lá a insulina bonitinha que vai abrir a fechadura e tal. Você citou que ficam coisas ali atrapalhando esse mecanismo. Os receptores para a insulina acoplar, essa portinha fica prejudicada por alguém atrapalhando ali na frente, falando não entra. A gente pode dizer então que excesso de gordura e excesso saturada de refinado atrapalham esse receptor. Eles vão estimular mais ainda a produção de substâncias que atrapalham. Então, de maneira direta ou indireta, seja qual for, eles influenciam. Então, você não só
engorda porque vai estar uma sobrecarga e a glicose vai acabar sendo estocada, mas você ajuda a cada vez piorar mais É uma essa bola de situação. neve, Carol, porque no início é a sobra calórica, tá? Eu estou ingerindo muitos açúcares refinados. Aí entra um alerta para as farinhas, Carol, porque as farinhas refinadas, a gente chama de refinadas, as farinhas que passam por refino. Perfeito. Tá? A farinha refinada tem uma carga glicêmica enorme, muita glicose no sangue. E não é só do trigo, todo mundo está tirando a farinha do trigo por causa do glúten e está se entupindo de farinha de arroz, de farinha de milho. Que o índice glicêmico é Não lá. só o índice, que é a velocidade, mas o total de glicose presente. Não adianta só colocar a fibra se a carga glicêmica também é alta. Isso é uma confusão que está havendo aí fora, que eu tenho chamado a atenção, porque eu tenho visto pessoas retirando a farinha de trigo como se fosse salvar o planeta e ficando gordinho. Eu tive pacientes que começaram a fazer isso aleatoriamente, sem necessidade, aumentaram o triglicerídeos. Tá, porque acha que o problema está no trigo e no glúten. Não, as farinhas brancas refinadas são... a gente pode comê-las em níveis muito restritos, não exagerar. Mas o ideal é que a gente ingira na forma sempre integral. Porque a fibra que está no grão, onde vai virar aí a farinha, ela freia a velocidade de absorção da glicose. Isso é bom. Os açúcares e os seus congêneres, o açúcar branco e o doce, aqui balinhas, bolachas recheadas, a gordura hidrogenada é perversa. A gordura hidrogenada é aquela que vira o recheinho do bolo, que vira o recheio da bolacha, vira o sorvete, vira E é um negócio que você pega essa gordura... Os glacês. Ela não tem como ser metabolizada e vai direto para a reserva. Piora mais a gordura visceral, né? Entendi. Os refinados aqui, os pães... E tem uma batata aqui. Eu trouxe a batata só para ilustrar. O arroz branco está aqui também. Prefira sempre os integrais, Carol. Tá? Arroz integral, massas integrais, aí tudo bem, em volumes adequados. A batata, ela tem uma carga glicêmica alta. A batata cozida, ela tem um volume muito grande de glicose. Agora, a gente tem que tomar cuidado mais para quem já está diabético, né? Não exagerar na batata, porque a batata em si é um alimento saudável, ela é fonte de energia, tem as suas propriedades, tem vitamina C, incrivelmente, que ninguém sabe, tem zinco, então não é um alimento desprezível. O açúcar é caloria vazia, só dá glicose, só dá energia. Mas não tem nada além disso, embora não é vazia, porque ainda tem a glicose para o corpo trabalhar com energia. Mas é o exagero, Carol, a gente está numa dieta hoje riquíssima em refinados, açúcares, carboidratos de alta carga, de alto índice glicêmico, gordura saturada para dar em vender. Trouxe aqui a gordura também do queijo, os queijos amarelos, a pele das aves, o bacon, os embutidos, salame, mortadela, tudo isso está muito exagerado, Carol, a gente está errando na mão. Porque são alimentos que antes a gente comia no domingo. Eu dou esse exemplo. O domingo era o dia que você reunia a família para comer as besteirinhas. Ela lasanha, refrigerante, sorvete. Agora? Hoje é todo dia. Exceção é quem come direito. E sem essa paranoia, tá, gente? Tá todo mundo achando que comer direito é alguma mágica, é o alimento mágico. Gente, comer certo é simples, são os alimentos que estão aí pra gente. É o cereal, é a fruta, é o legume, a verdura, são os cortes magros das carnes, são os peixes, o ovo hoje é inocente, só não frite. Tá aí, a gente mora num país com tanta oferta. Nossa, com certeza. A gente tá errando na mão, na quantidade. E ainda que o preço da feira tenha subido, ainda é a parte mais barata do supermercado. Sem dúvida. Mas sabe o que eu já ouvi? Remédio se compra na feira. Remédio se o compra primeiro, na feira. né? O segundo é na farmácia, quando está doente. Eu já ouvi muitas pessoas falando, eu vou começar a fazer dieta, então, vou comer tudo aqueles negócios de nome estranho, aqueles negócios de nome estranho, tudo que tem nome estranho aí é saudável. Muita calma nessa hora. Doutor Roberto, temos que fechar, mas antes, posso fazer a medição? Vem cá, Má. Vem cá, querido. Não, você é um cara magro. Vem cá. Não, você é um cara magro, você faz atividade física que eu sei, você malha, tem músculo. Vem cá, vamos ver como é, só para mostrar como um exemplo. Vem cá, tem vergonha não, querido. Doutor Roberto, você pode fazer então a medição para mim, como deve ser feita. Para variar, se não vem o Evair, entendeu? O Evair eu não vou ter mão muito para poder fazer, não. Então vamos lá, eu vou pegar por cima, que seu umbigo está mais ou menos aqui. Né? Vou dar um descontinho da roupa aqui, ó, mas passando pela altura do umbigo, tá? Quanto a gente tem? Então vamos lá, ó. Preste aqui atenção. Deu mais ou menos 84, 85 centímetros. Excelente. Tranquilão. Tá muito bom. Não sei como é que tá a sua glicose, o seu triglicérides, porque eu acho improvável ele estar em síndrome metabólica, porque é a circunferência abdominal o vilão da história. Você faz atividade física, não faz? Tô mais ou menos. Já fez mais. Deu mais tempo, mas você faz. Faz assim porque você é forte. Dá pra ver que você tem músculo, que você malha. Você viu como vale a pena? Vale. Parabéns. Ganhou o troféu joinha, doutor Roberto. Eu quis colocar um exemplo aqui do Má pelo seguinte, é uma pessoa que de fato faz o que a gente está comentando e aí quando você vai tirar a prova, mostra que está mais saudável. Quando a gente tem um bom senso de investir em atividade física, numa alimentação simples e saudável, sem grandes blá blá blá, sem grandes frescuras,
Tá uma paranoia aí fora, estão elegendo vilões errados, existem as intolerâncias alimentares, Carol, que a gente respeita, seja para lactose, seja para o glúten, mas não é só isso que a medicina se preocupa, a gente se preocupa com o total. A dieta hoje está com uma quantidade exagerada de energia, a gente está colocando 100 litros no carro e seu carro não está queimando. Você rodou lá no final do dia, esses 100 litros foram consumidos só 20. Aí você olha, o que eu faço com esses 80 litros que estão no tanque de gasolina? O corpo fala, eu não vou jogar fora, manda para a reserva, vai para o tecido adiposo. Então, inatividade física, má alimentação, são os vilões que estão trazendo esse problema. Coma direito, vá até o médico, faça exames periódicos, faça uma alimentação balanceada, não fique sedentário e vai viver a vida. Vai sambar o seu carnaval com tranquilidade, gaste energia no carnaval, é hora de... Não beba em exagero. Energia do álcool não, porque dá coisa chata aí. Dá problema, né? Todo mundo se transforma nos... Eu quero, né? Não é legal. Então, assim, beba com ponderação, numa época como o carnaval, não exagere. A receitinha hoje vai ser bem levezinha que a Malu vai fazer. Pensei nisso para dar já aquela limpadinha. Chegar em casa e não ficar... Chegar meio estufadão de tanta coisa que comeu e bebeu errado, aí faz uma coisa mais leve, né? E eu só posso te agradecer mais uma vez pela aula. Olha que aula. Isso é pro resto da vida, gente. Isso é pro resto da vida pra gente saber e pra gente ensinar. Entenderam tudo? Não é fácil mudar de uma hora para outra, mas tome a decisão e vá aos poucos. Daqui a pouco vai ficar fácil. Eu quero agradecer mais uma vez. Carol. Ótimo carnaval para vocês. Ótimo carnaval para todos. E quem quiser pode ter todas essas informações, mais informações, no Insta do Dr. Roberto, que é o @NutraSaúde, @NutraSaúde, tudo junto. Sigam, porque é bem legal. E no site nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço, beijo, Carol. E vamos no sambinha, Dr. Roberto. Vamos no sambinha?